Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer a Ele por estarmos aqui. Hoje, se Deus permitir, vamos estudar o segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Lá no Antigo Testamento, no começo, tem 1 Samuel, 2 Samuel, foi ter 1 Reis, 2 Crônicas. Vocês abram lá, capítulo 29. Vim aqui para me falar a página para vocês, vamos ver. Nessa daqui é 506 aqui, ó. Não, essa aqui essa aqui é a primeira crônica. Eu já preguei em tempos passados, mas pregar de novo. É 539. Tem um hino, com esse número aqui, 539. Então vamos agradecer a Deus e falar com Deus. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos está concedendo. Agradecemos pelo dia que nos deste, pela vida que vem nos sustentando, na parte física e na parte espiritual, através da Tua Palavra, o Teu Santo Espírito. Agora pedimos, neste momento, Senhor, nós estamos reunidos aqui, nos abençoa, nos ajude, principalmente a mim, transmitir a Tua Palavra, aqueles que vão ouvir presente, aqueles que estão ausentes a ouvir em casa, pela gravação, pela filmagem, nos abençoa esses que vão ouvir mais tarde. E pedimos sobre os hinos que vamos cantar. E pedimos também, Senhor, em favor dos que não estão presentes, aqueles que estão trabalhando, alguém que está viajando. Tu conheces a necessidade de cada um, de cada membro desta igreja está neste momento. Pedimos em favor das igrejas irmãs. E pedimos em favor do próximo culto, dia 21/8, que foram convidados, que possam estar presentes aqui, para nós cultuar Teu santo nome. Por Jesus Cristo que lhe pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos cantar o 114, depois o 314 e depois o 315. Crônica 114, 314 e 315. Crônica, segundo Crônica 29.
Qual? Vou cantar aqui um solo do Luiz
Carvalho, o saudoso Luiz de Carvalho, que fala casa humildes. Casa humilde. Presta bem atenção, não só na música, mas na letra. Acho que alguns conhecem. Conhece quem não conhece essa música do Luiz Carvalho? O Antônio conhece. Bom, agradecemos a Deus por mais este momento. Então vamos para o estudo da palavra, que é 2 Crônica, capítulo 29. Obrigado, quer lembrar, tomar.
Irmãos, todos os livros têm o seu autor. Livro de Jeremias, autor Jeremias. Já fala. Isaías. Deuteronômio, Eclesiastes, Salomão. Deuteronômio, acho que é Moisés, se não me engano. Êxodo, Gênesis. Mas, primeiro Crônica e segundo Crônica, quem é autor deste livro? Tecnicamente, anônimo, sendo amplamente referindo pelos estudiosos como o cronista. Eu fui pesquisando até que eu descobri isso e escrevi aqui. A tradição judaica atribui a autoria a Esdras, que tem seu livro Esdras também, que eu estudei ontem e hoje também. Então, a autoria, a tradição judaica, vem da tradição, fala que é por volta de 430 anos, que escreveu isso, disse, antes de Cristo, que aconteceu, devido à semelhança de estilo com os livros de Esdras, Neemias, e ao contexto pós ao exílio, depois que saiu do exílio. Identidade. O autor era provavelmente um levita, sacerdote do templo, erudito, que é de Jerusalém. Você vê que soltar guerra, soltaram bomba em Jerusalém, vi hoje, hein? Fez estrago. Vivendo após o exílio babilônico. Fonte. Ele utilizou o registro antigo. A pessoa, para pesquisar isso aqui, foi nos registros antigos, incluindo o livro de Samuel, Reis, os livros de Reis, e a genealogia como base para a sua narrativa. Tradição. Embora Esdras seja o candidato mais provável na tradição judaica que escreveu os livros de crônica, continua sendo objeto de debate acadêmico, mantendo o termo cronista com o mais preciso que for. Então, agora vamos iniciar. Ezequias manda purificar o templo. Tem Bíblia que está escrito assim no título. Vamos ler o versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abias, filha de Zacarias. Vocês notam, desde aquele tempo, eles perguntam o nome da mãe, eu não sei por quê. Você vê que qualquer documento, você vai falar, como é que é o nome da sua mãe? Vocês já perceberam isso? Eles não perguntam o nome do pai, o nome da mãe. Né? Então fala o nome de sua mãe, Abias. Irmãos, 25 anos de idade. Serve como um incentivo para nós, irmãos, buscar mais a Deus em todas as fases da vida, desde cedo. Tem que pegar desde cedo, para quando envelhecer, não se arrepender de não ter aceito, de não poder ter feito para as coisas de Deus. Desde cedo. Eclesiastes, que é Salomão escreveu no capítulo 12, eu vou ler, vocês não precisa ler lá, que vocês já conhecem. O que Salomão disse? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes
que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ontem eu convidei na porta do portão aí, ó, meu xará. O irmão Daniel passou com ele. Aí fui lá, conversei. Falei, vamos, pastor, xará chega. Assistiu o culto. Irmãos, enquanto tem tempo, eu queria falar mais, mas não Deus que estava com pressa, levou na mão para despedir já. Note bem. Então, reconhecendo que Ele nos pode usar para a sua glória, nós não devemos de esquecer de que Deus não precisa de nós. Se nós se expor nele, Ele vai nos usar como instrumento. Ele quer isso, Deus deseja. Se eu não fizer, se você não fazer, outro vai fazer. Vai ganhar a recompensa. Quando nós colocamos nas mãos dele, na mão de Deus, ele nos usa. Independentemente da nossa idade ou circunstâncias, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou isso, tantas coisas. Irmãos, independente disso, nossas vidas pertencem a Deus, não pertencem a nós, não pertencem aos nossos pais terrenos que já partiram e nós estamos aqui. Quando nós éramos crianças, a gente pertencia ao nosso pai, primeiro a Deus, mas a gente não sabia, não pensava assim. Temia o pai, os pais teve que todo aquele trabalho, nossos pais, que aquele amor de criar os filhos, mas eles partiram, os filhos ficaram. E nós vamos partir também e vamos deixar os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos. E além disso, irmão, nos lembra da importância de criar os filhos no caminho do Senhor. É uma falha muito grande de um cristão. Está pensando hoje. Eu conheço os irmãos lá da igreja que nós viemos, que ia, membro da igreja, que as crianças pequenininhas, hoje são grandes, convertidos, batizados, são jovens, e jovem traz jovem, e leva os outros junto da igreja. Tem bastante jovem. Como disse Salomão e Moisés em seus livros, Provérbio 22, o que Salomão disse? 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou para o povo de Deus: educa as crianças, pega desde pequeno. A criança não deixa ela ficar taludinha, não. Os pais é os pais, estamos cuidando dos pais. Vamos para a igreja. Aí depois de adulto, não vai levar a força da igreja, mas quando é pequeno tem que levar. Ou vem chorando, ou vem de qualquer forma. Precisa vir. Para que a criança desde cedo possa ser ensinada a andar nos caminhos do Senhor. Agora, os pais não traem as crianças na igreja. A igreja tem que ter crianças. Tem que ter os ensinamentos das crianças. Ensinar elas a andar no caminho do Senhor. A palavra instruir aqui, irmão, significa cercar com amor. Cerca a criança, os avós também, né? Cerca os netos com amor, para que a criança cresça no caminho do Senhor quando são convertidos. Graças a Deus nós tivemos, e com nossos filhos, eles eram já bem adolescentes para a igreja. E hoje estão os netos na igreja, batizados.
interessado nas coisas de Deus. Neste cercar, irmãos, deve estar envolvida duas coisas. Eu escrevi uma coisa aqui, que isso pode dar até processo, que é contra as leis de hoje. A criança envolvida, olha aqui, ó, neste cercar, deve estar envolvida duas coisas: a criança e a Bíblia. Primeiro, este é o caminho que ela deve cercar. Depois é outro que eu vou escrever em outro lugar, que eu escrevi. Agora, Provérbio 13, 24. O que não faz uso da vara, aí a Bíblia que está dizendo, Salomão, odeia seu filho, mas o que ama, desde cedo castiga. Bom, vara quer dizer correção, educação. Correção, educação, disciplina com amor e o bom uso da vara. Quantas vezes, a gente vê que nós começávamos a brigar, nós irmãos, às vezes, o pai falava, cuidado com a varinha, hein? Só de falar assim, ele tremia, parado. Cuidado com a varinha, hein? Ele nunca bateu em nós, mas ele criou nós de um jeito que não precisava bater. A mãe bateu muito em nós, o pai ama muito da mãe. Já que aquele cinto de soldado, sabe, de pôr bala assim, que as fivelonas, a mãe batia. E ela fez bem. Então, irmão, ensinar os vossos filhos. Agora, Deuteronômio 11, 19, escrito por Moisés. Olha o que Moisés diz. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas. Delas quem? Da Bíblia. Assentado em tua casa. Senta na casa. Andando pelo caminho. É para não perder tempo. Criança é ativa. Andando pelo caminho. E deitando-te e levantando-te. Vocês devem ter lido esse versículo, conhecer essa passagem. Olha, vou ler de novo. Ensinar-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando, já é a noite, deitando-te e levantando-te, falando. A palavra do Senhor devia estar nos lábios de todo cristão, todo povo de Deus. A palavra do Senhor deve estar assim, ó. Em vez de falar palavras inúteis, palavra que não edifica, fala do Senhor, fala de Deus, durante todo o tempo que Ele nos colocou aqui na terra. Deve ser igual, irmão, também na atualidade, hoje. Deve ser 20 aqui de Deuteronômio. E escreve-as nos umbrais das portas. Olha como é que ele mandou exigir, ó. Da tua casa e nas tuas portas. É para escrever. 21. Para que esse multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Irmãos, é para multiplicar os vossos dias e os dias dos filhos. O filho sendo educado na palavra de Deus, ele vai se tornar um cristão. Ele pode evitar muita coisa. Por que o mundo está ruim assim? Tem muitas crianças criadas sem pai, sem mãe, sem a palavra de Deus como ela é. O Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Falando, olha, guarda-te a ti mesmo. Cada um guarda-se. Você tem que proteger. E guarda bem a tua alma. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparta o teu coração todos os dias da tua vida, e as
farás saber a teus filhos, que mais? E os filhos de teus filhos, que Deus deu. Quer dizer, os teus filhos, filhos dele, que são netos, são bisnetos. Esta era a chave para que toda a bênção continuasse se multiplicando, irmãos. Se seguir a vontade de Deus, se seguisse o Senhor. Deuteronômio 6, 6, 9. 6, 7, 8, 9. E esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse hoje é daquele tempo, hoje agora, chega amanhã hoje, chega o ano que vem hoje, até o dia da morte. Estarão no teu coração. Agora certo. E as ensinará a teus filhos. Quantas passagens tem na Bíblia? E delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Também atarás e as ensinará a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Põe na mão, escreve. Tudo isso ele disse, é para não esquecer o que Deus mandou fazer. 9. E as escreverás nos umbrais das tuas casas, nas tuas portas. Agora voltando em 2 Crônica 29, 2. Agora vai falar de Ezequias, voltando lá. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Davi seu pai, quer dizer, o pai da fé. Que nem fala, irmão, fé, nosso pai da fé, foi. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então nós devemos procurar fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Davi, que nós conhecemos, estudamos ontem, né, na casa da Poerina, Salmos 38. Davi sempre foi usado como uma referência de padrão em seu governo como exemplo. Ezequias seguiu seu exemplo, seu pai da fé. Davi, né, vemos que ele diz, está em 1 Samuel. O estrago também, o Davi errou bastante, o salmista. Ele errou muito, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. O que era correto aos olhos do Senhor era tudo o que importava para ele, para Ezequias. É correto aos olhos do Senhor? Amém. Fazer assim deve ser também hoje. Amém. O que é correto aos olhos do Senhor? O que não é correto? Não é correto. Faltar dos cultos, abandonar a igreja por coisa corriqueira. É correto? Não. Mas faz. Mas deveria fazer. Infelizmente, tem poucos homens hoje com esse interesse de fazer o que é correto aos olhos de Deus. Tem poucos. A maioria não quer fazer o que é correto. Quer fazer o que é correto no seu pensar, na sua opinião. E fazendo assim, está fazendo correto o que o inimigo, diabo, quer que faça. Porque faz aos seus próprios olhos. Acha que está correto, está bem. E com o seu coração endurecido, o coração maligno. E os seus gostos, suas referências, cada um quer buscar os seus gostos, suas referências, suas ideias, e não a de Deus. A de Deus fica de lado, é coisa quadrada. É quadrado, são para trás, estão atrasados. Parou no tempo. É isso aí. Eles estão parados, vou dizer que eles estão parados no tempo. Então, quando nós somos quadrados, não pode falar assim, não pode pregar assim. Irmãos, o correto preciso que nós, hoje,
precisamos buscar as coisas corretas que a palavra do Senhor nos ensina nas Escrituras Sagradas. Precisamos buscar, devemos buscar, devemos ter o interesse de buscar as coisas corretas na palavra de Deus, palavra do Senhor. Outra coisa, irmãos, Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Deus deve ocupar o primeiro lugar. Não esquecer disso. Para que vivamos bem na terra que Deus nos dá. Seguir bem o chamado dele. Seguir bem pelo caminho, o chamado de Deus. Versículo 3. Olha bem. Ele, no primeiro ano do seu reinado, falando de Ezequias, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e reparou. Então nós, irmãos, todas as coisas temos que reparar. Quando nós saímos do mundo, quando nós passamos por o reino de Cristo, nós reparamos bem antes, para poder entrar. No primeiro mês, nos primeiros dias, e a gente já vai crescendo. Aí ele abriu as portas da casa do Senhor. Estava fechado. Tem que a porta do Senhor tem que estar aberta. Certo? Fica aberta. Morada, isso aqui fica aberta direto todo dia, o dia todo. Isso que era o correto. Sempre tendo alguém aqui pronto para isso. Eu tinha o maior prazer de ser isso. Se morasse aqui, minha velha, ficava aqui. Será que passando o dia todo não vai entrar alguém aqui e ficar aqui estudando, tocando, cantando? Por exemplo, no meu caso, será que não vai chegar nenhuma criatura aqui por curiosidade? Eu acho que vem. Não sei. Seria o ideal. Abrir as portas. Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, observou. Para tudo, irmão, ou todas as coisas, necessita de uma boa reparação. Se está em ordem ou se está da vontade de Deus. Se está em ordem, está da vontade de Deus. Se está em desordem a nossa vida, não está da vontade de Deus, está da vontade do inimigo. Ele que gosta de desordens. Ele abriu as portas do templo do Senhor e a reparou. É o primeiro ponto de partida dessa restauração. Ele marca o início aqui de uma vida retornando à adoração. Uma adoração genuína. Uma obediência ao Deus dos céus. Uma obediência com amor, com zelo. Demonstrando a importância de um líder comprometido. Ele mostrou isso. Eu quero ser um líder comprometido com o povo, com Deus. Em reacender a chama da fé do seu povo. A fé do povo tinha. Hoje está difícil fazer reacender a fé que tinha esse povo, que antes estava acesa, estava animada. Precisava reacender. A transformação de vidas. Qualquer transformação, irmãos, de algo que você for fazer, vai depender da sua fé em Deus. Ninguém transforma sem primeiro ter fé em Deus, não acreditar que vale a pena segui-lo. Aí há uma transformação. Não é fácil imaginar se não colocar Deus por primeiro lugar em nosso plano. Ou no seu plano, ou nosso plano, etc.
Irmãos, a transformação de uma vida humana não é diferente, pois tudo depende do Senhor. Ele nos transformou. Foi fácil? Não foi fácil. Para trazer nós aqui, irmãos, tem que estar com a vida transformada. Um pensamento que quer ouvir a palavra de Deus, quer prestar culto a Deus. Então, Ezequias, ao chegar a ser rei, ele começou a instituir a reforma sem desperdiçar o tempo que Deus lhe deu. Ele já começou a preparar o templo, as coisas que não estavam funcionando. Vamos, por exemplo, está fechado, vamos preparar tudo para funcionar, vamos ter culto, vamos reunir e venham convidar. O povo, aquele tempo, os irmãos, pecador, como todos nós somos pecadores, mas hoje está o mundo mais atraente. O diabo hoje está caísca gorda para segurar as pessoas como ele quer, na rede dele. Está demais da conta. E vai ficar pior. Quanto mais melhor a tecnologia. Hoje você sai com o celular, eu faço caminhada, eu vejo sua gente com o celular, ouvindo, cantando. Eu levo o celular, tem vez que não leva, se você precisar de um socorro e tal. Vou ficar olhando o celular e caminhando. Agora, se está com o celular, ouvindo um hino, ouvindo uma pregação, tem muitas oportunidades, irmão. O celular deve ser bem usado. Por exemplo, o culto é gravado, filmado, os hinos, tudo. Eu não fui no culto, mas eu quero ver o que foi pregado, o que foi ensinado do começo ao fim. Aí, vale a pena. Aí aproveitou. Não é querer presente, é claro. Apesar disso, Ezequias abriu as portas da casa do Senhor que tinha sido fechada. Alguém fechou. Aí Deus colocou ele. O que significa que a casa já não estava mais em uso. A casa do Senhor. Precisa ter cuidado, irmãos, de fechar essa casa aqui do Senhor. Ela não está mais em uso, ficar sem ser usada. Então ele começou a reparar as coisas erradas para poder consertar. Vamos ver onde está errado. Está errado na casa, está errado no templo, está errado nas pessoas que abandonaram. Pois nós também, irmão, precisamos reparar em nossas vidas. Fazer um exame. Se não há coisa errada nas nossas vidas que está impedindo nós servir melhor a Deus. Para que você precisa consertar também. Se devemos melhorar, então vamos procurar melhorar. Contudo, por meio de oração. Primeiro, oração. Não é na força da carne. Pedindo força a Deus para nos ajudar. Olha o versículo 4 e 5. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia. No início do reinado de Ezequias, o rei de Judá, no início, está aqui para ensinar nós. Ele se destacou por ter procurado ser fiel a Deus. Quando nós procuramos ser fiel a Deus, ele vai nos destacar, vai aparecer no nosso testemunho. Diferente de seu pai Acaz. Acaz, que era o pai dele, que havia promovido a idolatria. O pai errou, o filho consertou. Quando lá no começo fala seu Davi, papai, então ele olhou o pai na fé dele. Com quem ele aprendeu, conseguia aprender as coisas de Deus. E nós aprendemos muitos, irmãos, com nossos saudosos irmãos Félix, esses irmãos mais velhos.
Quanta vez eu trabalhando lá em Bauru, todo no dia, na hora do almoço, eu ligava para o Monfedas, conversava com ele, fazia pergunta para ele. Todos os dias, todos os dias. À noite, conversava com ele. Vim para cá, conversava com ele, sempre pedindo orientação para ele, explicação. Então, Ezequias restaura o culto a Deus no templo de Jerusalém, que havia sido negligenciado e profanado. Santificai-vos agora. Ele falou, agora, não é mais tarde, não é amanhã, não. A casa do Senhor, hoje, uma casa que no nosso coração que Ele mora. Santificai. Como é que nós vai santificar o templo? A casa do Senhor. A casa é essa mesmo. Nós somos o templo do Espírito Santo, a casa. Nós temos que santificar. E tirai do santuário a imundícia. E tirar lá do santuário, lá dentro, sabe? Lá dentro do nosso coração é imundícia, coração da alma. Esse coração. Lá no centro da alma, as imundícias, os pensamentos maus, a idolatria, o ódio, se tiver. Pensar só coisas boas. Pensar orando a Deus. E a ordem para santificar não era apenas o exterior, só a parte de fora, as roupas, joia, roupa bonita, camisa nova, calça nova, veste, sanha nova, vestido novo, sapato novo, etc. Não, irmão. Mas com arrependimento e obediência a Deus lá de dentro, no interior, visando remover os símbolos da idolatria e preparar o caminho para o retorno da presença de Deus. Remove, tira o que é errado, o que é idolatria, o que está ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas. Você sabe que não é imagem, isso aí é de menos. Tem coisas. Uma novela, por exemplo, vamos dizer uma novela. Se ela atrapalha você vir na igreja, um jogo de futebol, ou qualquer uma festa, precisa ter cuidado, se tiver aquilo por prática, não, de vez em quando, não deveria, mas não em prática. Vai no culto só quando dá certo. Hoje eu estou de bom humor, vou no culto. Não é assim. Assim como o templo em Jerusalém precisava ser purificado, os cristãos devem buscar purificação do seu coração. Como glorificar a Deus em tudo o que fazem? Vai ao jantar, tomar um café? Glorifica a Deus, obrigado, Senhor. Você fala fazer uma oração, só no pensamento. Lembra dele, que é ele que deu. Refletindo a santidade de Deus em suas vidas diárias, que nossas vidas refletem. A palavra santificar também simplesmente significa separar-se para um uso exclusivo para Deus, somente a Ele. Para fazer isso, irmãos, a imundície teria que ser levada para fora do lugar santo. Tem que a imundície. Sabe da onde? Do nosso coração. Apesar que nós somos cristãos, somos salvos, a vida não tem imundície. Tem. Quando lhe damos oportunidade ao Espírito Santo, Ele faz a limpeza necessária. Paulo disse, purificamos-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Paulo disse isso na sua carta. Vou ler o versículo 6 para nós pararmos. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e os deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Então nós não devemos, ele está falando nossos pais, da fé, da de trás, está falando, eles transgrediram,
fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas eram de Deus, eram servos de Deus. Erraram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor. E nós não devemos fazer assim, porque só porque eles fizeram o que está escrito aqui, nós vamos fazer isso. E lhe deram as costas para o Senhor que pelejou tanto com ele, tirou daquela escravidão do Egito que estava nas garras de Satanás. Saíram de lá e começaram a reclamar da comida, reclamar de tudo. O povo de Deus nunca está contente, irmãos. Sempre está reclamando. Se ele quer uma coisa, luta até que consegue. Pensa, não está bom, reclama daquilo, para que outra coisa melhor. Já perceberam isso? Nunca. Arruma a casa, arrumou a casa, já está bonita. Mas daqui a pouco já enjoa, daqui a pouco está faltando coisa. O povo assim, até quando? Mas tem que sempre procurar arrepender e melhorar. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar amanhã aqui, no culto das 9 às 10, vem poucos que vêm, precisava que viessem mais. Então, terminando amanhã, começamos o Evangelho de Lucas. Pegamos em Mateus. Vamos louvar o Senhor. Qual? 176. 176? Sim. Não falou já, não, eu estou entendendo que é 176. O outro está comendo melancia lá com sal, tá? Você já comeu melancia lá? O que é melancia lá na comida? Feijão para se separar com sal. Ele não oferece. É uma delícia. Não, mas você pode dizer, porque aí pega o açúcar, tudo fica mais porque não enche a barriga muito de água. Tem tempo de ser santo, para Deus começar de uma forma. Vamos procurar ter tempo.
Entrando na frente, sai da frente. Pode deixar. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos deste. Agradecemos pelos que fizeram presente e que amanhã possamos estar aqui, Senhor, pedindo uma boa noite, de acordo com a Tua vontade. Que amanhã nós possamos estar aqui no culto da manhã, que traga mais pessoas para junto de nós. Move o coração dos irmãos que não venham no culto da manhã, que possam vir amanhã para junto te louvá-lo, estudar um pouco da Tua palavra. Pai Santo, pedimos que não puderam vir e pedimos também nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, inclusive o Carlito também, na saúde dele, que ele possa estar aqui conosco dia 28, se for lhe servido honrado. Pedimos em favor desse dia também, que se for convidado possa estar presente. E nos ajude, ó Pai, em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém.